Oração de hoje é um escudo espiritual para a sua família. Receba essa proteção divina. Em tempos de incerteza, onde o mundo tenta roubar a paz do nosso lar, esta oração guiada é mais do que palavras. É um escudo espiritual levantado pelo poder de Deus sobre a sua família, inspirada em promessas vivas como o Salmo 91, que declara: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta oração é um convite para que você ative a proteção do Altíssimo sobre sua casa, seus filhos, seu casamento e tudo que você ama. Você será conduzido a declarar, com autoridade, que nenhuma praga chegará à sua tenda, como afirma a palavra em Salmo 91:10. Sentirá o Espírito Santo blindando sua mente, seu coração e cada cômodo do seu lar. Como em Isaías 54:17, proclamaremos que toda arma forjada contra sua família será desfeita. E em meio a essa oração, você perceberá: Deus já está movendo os céus em seu favor. Prepare seu espírito. Esta oração vai renovar sua fé, fortalecer sua confiança e ativar a presença de Deus como um muro de fogo ao redor da sua casa. Compartilhe com quem você ama e permita que essa cobertura espiritual alcance lares sedentos de paz, direção e livramento. Você já parou para pensar que, enquanto você ora, o céu se movimenta em sua direção? E que, mesmo quando tudo parece silencioso, Deus está colocando anjos ao redor da sua casa, protegendo sua família de perigos que você sequer percebe? A oração de hoje não é apenas uma rotina espiritual. Ela é um escudo invisível, um manto de proteção que se estende sobre cada cômodo do seu lar, sobre cada vida que habita com você. Em um mundo cheio de ameaças emocionais, espirituais e até físicas, uma simples oração, feita com fé e entendimento, é capaz de paralisar ataques, cancelar sentenças do inimigo e restaurar o ambiente familiar com paz. Muitas pessoas acham que orar é falar com Deus apenas quando se está com medo ou aflito. Mas a verdadeira oração, aquela que constrói muralhas invisíveis ao redor da sua casa, é uma aliança diária com o céu. É por isso que Jesus nos ensinou, em Mateus 6:6, a orar em secreto, porque o Pai que vê em secreto recompensará em público. E essa recompensa é proteção, direção e presença. A oração não é só uma resposta ao caos, mas uma construção espiritual antecipada de paz. Não espere a guerra começar para aprender a guerrear. A arma já está nas suas mãos. Sua fé é ativada pela oração. E talvez você nem perceba o quanto a sua família está sendo atacada. Ataques sutis que surgem na forma de brigas constantes sem motivo. Um peso no ambiente que não tem explicação. Insônia, ansiedade nos filhos, frieza emocional, distanciamento no casamento. Tudo isso pode parecer natural, mas nem tudo é natural. Há batalhas sendo travadas no mundo invisível. Efésios 6:12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. E se a guerra é espiritual, a vitória também será, mas só se houver alguém que se levante em oração. Por isso, este vídeo é mais que um conteúdo. Ele é uma convocação, um chamado para que você se levante como intercessor da sua casa. Que você compreenda que proteger sua família espiritualmente não é opcional, é urgente. E não importa sua idade, seu passado ou suas limitações. Se o seu coração está disponível, Deus vai te usar como canal de cobertura espiritual para aqueles que você ama. Não com medo, mas com autoridade. Não com desespero, mas com fé. Porque quando você ora, o céu se inclina, o inferno recua e a paz se estabelece. Agora é o tempo. Respire fundo, abra o coração e permita que esta oração guiada ative o que está adormecido dentro de você. Vamos declarar juntos que nenhuma arma forjada contra sua família prosperará. Que o Senhor seja escudo, muralha e abrigo. Que a luz do Altíssimo invada sua casa e faça cessar toda a influência das trevas. O mundo pode estar em colapso, mas a sua casa será um refúgio de vida, de paz e de comunhão. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E hoje, essa sombra vai cobrir a sua família com poder e misericórdia. A realidade invisível, o mundo espiritual ao redor do lar. Enquanto muitos veem apenas o que é físico,
palpável, cotidiano, há um universo espiritual que permanece invisível aos olhos naturais, mas que influencia intensamente a atmosfera do lar. A Bíblia é clara ao afirmar em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa guerra não tem sirenes nem avisos. Ela acontece no silêncio, no invisível, no ambiente onde a negligência espiritual se torna uma porta aberta. Há casas onde tudo parece estar em ordem, mas há um desassossego constante. Há lares lindamente decorados por fora, mas espiritualmente devastados por dentro. E a raiz desse caos muitas vezes está no desconhecimento da realidade espiritual. O inimigo não precisa de permissão para tentar entrar. Ele só precisa de espaço, de brechas, de distrações que enfraquecem a vigilância. Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A vigilância espiritual é a consciência de que sua casa é um território sagrado e precisa ser defendida com autoridade e oração constante. A palavra nos mostra diversos exemplos de como o ambiente espiritual influencia diretamente a vida das pessoas. Em Marcos 5, há o caso de um homem atormentado por espíritos impuros que não podia ser contido por correntes. E veja que bastou Jesus pisar naquele território para tudo começar a mudar. Isso nos revela que há territórios espirituais dominados pelas trevas, até que a presença de Deus seja ativada ali. Sua casa não pode ser um território neutro. Ela será ou ocupada pela luz ou pela escuridão. E é você, como sacerdote ou sacerdotisa do seu lar, que determina qual atmosfera reinará. Muitas vezes, o que está operando não é simplesmente estresse, ansiedade ou confusão. São pressões espirituais atuando de maneira disfarçada. Mas quando a luz do discernimento espiritual entra, tudo que está escondido começa a ser revelado. É como acender a luz em um quarto escuro. Os cantos que estavam dominados por sombras se tornam visíveis, e então é possível limpar, reorganizar e proteger. O Espírito Santo quer abrir seus olhos para que você veja além do natural, porque quem vê o espiritual sabe como guerrear. E quem sabe como guerrear, vive em paz. E aqui entra a importância de orar, não apenas quando os problemas aparecem, mas de manter uma cobertura constante. O inimigo respeita a autoridade, e a autoridade espiritual se constrói na intimidade com Deus. Quando você ora, quando lê a palavra, quando declara a verdade bíblica sobre seu lar, você está dizendo: esta casa tem dono, este território pertence ao Senhor dos Exércitos. E essa declaração é ouvida nos céus, mas também é temida no inferno. O diabo não teme casas grandes, ele teme casas consagradas. Não teme famílias perfeitas, mas teme famílias que se ajoelham juntas. A sua casa precisa ser cercada pela presença de Deus. Isso não é misticismo, é realidade espiritual. Um lar sem oração é como uma cidade sem muros, vulnerável, exposto, indefeso. Mas quando você decide orar, levantar muros espirituais, ativar os anjos que ministram ao favor dos que hão de herdar a salvação, como diz Hebreus 1:14, você está blindando emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente sua família. Essa proteção é real. Ela não se vê, mas se sente. E o inimigo sabe quando uma casa está guardada por Deus. Ele recua, ele desiste, ele foge. Prepare-se, porque nos próximos capítulos vamos aprofundar ainda mais como essa proteção pode ser ativada de forma prática e espiritual. A oração de hoje é o começo de uma mudança definitiva no ambiente do seu lar. Sua casa será conhecida como lugar de refúgio, de cura e de renovo. Continue comigo nesta jornada. Oração como escudo. Fundamento bíblico da proteção. A oração não é apenas uma prática religiosa. É um recurso espiritual de defesa, ativado pela fé e sustentado pela palavra de Deus. Não é uma repetição de palavras, mas uma conexão direta entre o seu espírito e o trono do Altíssimo. Quando oramos com entendimento, ativamos os mecanismos do céu a nosso favor. Jó, no capítulo 1, é descrito como um homem justo que constantemente oferecia sacrifícios e orações por seus filhos, dizendo:
Talvez meus filhos tenham pecado. A Bíblia afirma que Deus colocou uma cerca de proteção ao redor de Jó, de sua casa e de tudo o que ele possuía. Essa cerca não era visível, mas era real, e o próprio diabo reconhece esse escudo espiritual ao dizer: porventura não o cercaste com o teu poder? A oração feita com fé se transforma em muro, em fortaleza, em escudo. Ela levanta barreiras que o inimigo não consegue atravessar. Quando você ora pela sua família, você está estabelecendo uma fronteira espiritual. Você está dizendo ao mundo espiritual: aqui não. Nesta casa, quem reina é o Senhor. Não é sobre fórmulas ou palavras bonitas, mas sobre autoridade espiritual baseada na verdade bíblica. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, como diz Tiago 5,16. E quando essa oração é feita em concordância, como Jesus ensinou em Mateus 18,19, o céu se manifesta em favor da família que clama. A proteção que vem de Deus não é apenas física. Ela é emocional, mental, espiritual e até geracional. A oração tem o poder de cortar maldições, quebrar ciclos, restaurar laços e impedir tragédias que já estavam sendo arquitetadas. Em Salmo 34:7, está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse acampamento angelical é ativado pela fé, pela obediência e pela vida de oração. É como se uma milícia celestial fosse convocada para guardar cada entrada do seu lar, cada pessoa da sua casa, cada decisão, cada sonho. A oração é também uma forma de discernir perigos antes que se manifestem. Quantas vezes, ao buscar a Deus em oração, algo te incomodou, te fez recuar de uma decisão ou mudar um caminho? Isso é escudo. É o Espírito Santo te guiando. A oração é como um radar que te conecta com os sinais do céu. E quando você ora pela sua casa, você está sensível para perceber quando algo está fora de ordem. Você sente, você identifica, você corrige. A oração te faz atalaia. Como está escrito em Ezequiel 33. Deus levanta atalaias para vigiarem e darem o alarme. E você pode ser esse atalaia da sua casa. Quando você ora, você quebra a passividade espiritual. Você se posiciona. Você se torna um canal de intercessão para a sua família. E não pense que suas orações não têm efeito só porque você não vê mudanças imediatas. Em Daniel 10, o profeta orou e jejuou por 21 dias. O anjo só chegou no 21º dia, mas afirmou que desde o primeiro dia, a oração de Daniel havia sido ouvida. Isso nos mostra que há batalhas espirituais acontecendo enquanto você ora. Deus já está enviando respostas. O céu já está se movendo. Mas há resistências que precisam ser vencidas. E a sua persistência é parte da vitória. A oração que você faz hoje pode impedir algo terrível de acontecer amanhã. Pode livrar seus filhos de más companhias. Pode restaurar um casamento em ruínas. Pode curar feridas que o tempo não resolveu. Pode abrir portas que estavam trancadas espiritualmente. E mais do que isso, ela atrai a presença de Deus. E onde o Senhor habita, não há espaço para a escuridão. Salmo 91 declara: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa não é aleatória. Ela é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, e esse esconderijo se acessa em oração. Continue comigo, porque agora vamos descobrir como identificar as brechas que expõem sua casa às investidas espirituais. Seu lar será fortalecido de dentro para fora. A autoridade espiritual que você já carrega será ativada em plenitude, identificando as brechas espirituais no ambiente familiar. Uma casa pode ser bela aos olhos humanos, organizada, limpa e decorada com o melhor bom gosto, mas ainda assim estar exposta espiritualmente por conta de brechas invisíveis. Brechas são portas abertas, acessos permitidos muitas vezes sem intenção, que fragilizam a proteção espiritual do lar. E identificar essas brechas é essencial para ativar a oração como escudo. Assim como Neemias restaurou os muros de Jerusalém porque entendeu onde estavam as rupturas, você também precisa discernir o que está enfraquecendo espiritualmente sua casa. O inimigo só opera onde há legalidade. Se ele encontra espaço, ele entra.
Se há um vazio espiritual, ele preenche. Por isso, a vigilância começa no discernimento. Existem brechas que se abrem com práticas aparentemente inofensivas, mas espiritualmente destrutivas. Programações que trazem mensagens contrárias à palavra, músicas que carregam atmosferas de sensualidade ou violência, conversas dentro do lar que alimentam a incredulidade, fofocas, desrespeito entre pais e filhos, sarcasmo, palavras de maldição lançadas no calor da raiva. Tudo isso gera um ambiente de tensão e desequilíbrio espiritual. Em Provérbios 18:21, está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. Cada palavra dita dentro do seu lar constrói ou destrói atmosferas. E o inimigo se aproveita das palavras torpes para operar confusão. Mas há brechas mais profundas, que têm raízes espirituais, emocionais e até geracionais. Maldições hereditárias que nunca foram quebradas. Pactos feitos por gerações anteriores que ainda ecoam sobre a descendência. Traumas que geram padrões repetitivos de dor. Comportamentos destrutivos que já são vistos como normais. Essas brechas exigem mais do que orações pontuais. Exigem posicionamento espiritual. Exigem confissão, arrependimento, renúncia e consagração. Quando o povo de Israel reconhecia seus erros, rasgava as vestes e clamava ao Senhor em arrependimento, e só então a proteção era restaurada. A Bíblia é clara ao mostrar que a obediência é uma chave de proteção. Em Deuteronômio 28, há promessas para os que obedecem e advertências para os que se afastam. Quando há brechas abertas, os resultados aparecem. Enfermidades sem diagnóstico, estagnação financeira inexplicável, frieza espiritual coletiva, apatia emocional, opressão nos sonhos, portas se fechando de forma recorrente. Tudo isso pode ser indícios de que há legalidades espirituais operando. Mas a boa notícia é que toda brecha pode ser fechada, toda legalidade pode ser cancelada. E isso acontece pela revelação e pela oração feita com autoridade. Não se trata de viver em paranoia espiritual, mas de viver em discernimento e vigilância. Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para dar vida, e vida em abundância. A oração feita com entendimento se torna como uma tocha que ilumina os cantos escuros da casa. O Espírito Santo começa a trazer à memória o que precisa ser alinhado. Você começa a perceber padrões espirituais se repetindo e tem autoridade para quebrá-los. Porque quando a luz entra, a escuridão tem que sair. A oração fecha as portas abertas ao inimigo e abre portas para o mover de Deus. Agora é o momento de observar com olhos espirituais, de pedir ao Espírito Santo que te mostre as brechas específicas da sua casa. Porque cada lar é único, cada história carrega marcas, e Deus conhece profundamente as suas, e Ele não expõe para condenar, Ele revela para curar, para libertar, para transformar o ambiente. A oração vai começar a tocar onde você nem imaginava que havia brechas. Vai limpar, curar, alinhar. Vai restaurar sua autoridade como guardião espiritual da sua família. E quando a última brecha for fechada, você perceberá a diferença. O ambiente muda. O peso desaparece. A paz se instala, consagrando o lar. Como tornar sua casa um território sagrado. A casa onde você vive não é apenas uma estrutura física. Ela é uma atmosfera, uma frequência espiritual, uma extensão daquilo que acontece nos corações dos que ali habitam. Quando a Bíblia diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, é porque Ele busca fazer morada em ambientes onde é convidado, honrado e estabelecido como prioridade. Uma casa consagrada é uma casa onde Deus é bem-vindo em cada conversa, em cada decisão, em cada cômodo. E a oração feita nesse ambiente se torna ainda mais poderosa, porque ela flui num espaço já preparado espiritualmente. Consagrar uma casa não é apenas ungir paredes ou colocar versículos em quadros decorativos. É muito mais do que símbolos visuais. É uma entrega consciente de cada espaço, cada objeto, cada uso. É declarar que aquele lugar pertence ao Senhor e será usado para a glória dele. Em Josué 24:15 está escrito: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma afirmação de consagração.
É uma decisão espiritual que afeta tudo dentro da casa, desde o modo como as refeições são compartilhadas, até como os conflitos são resolvidos. A consagração transforma o lar em altar. Ao consagrar sua casa, você estabelece um pacto espiritual com Deus sobre aquele território. Você está separando aquele ambiente para o agir dele. E o céu responde a esse tipo de entrega com presença. A paz começa a tomar conta do ambiente. As brigas cessam. Os filhos dormem melhor. As decisões fluem com mais sabedoria. Até os visitantes percebem a diferença. Eles dizem: tem algo diferente aqui. E esse algo é a atmosfera da presença de Deus. Assim como a Arca da Aliança levou bênçãos à casa de Obed-Edom, a presença do Espírito Santo gera vida abundante onde ele é acolhido. A consagração também passa por escolhas diárias. O que entra pela televisão, pelo celular, pelas conversas, pelas músicas, tudo coopera ou bloqueia a presença de Deus. Uma casa consagrada não é perfeita, mas é intencional. É uma casa onde se busca perdão, onde se exalta a verdade, onde se compartilham orações e testemunhos. É um lugar onde os filhos aprendem a confiar em Deus, não só pelo que ouvem, mas pelo que veem nos pais. Onde os casais não apenas oram um pelo outro, mas oram juntos. Onde há espaço para o silêncio, para a leitura da palavra, para o quebrantamento. Onde o quarto de oração não é um espaço isolado, mas o coração de toda a casa. Você pode hoje mesmo fazer um ato de consagração, caminhar pelos cômodos, orar em voz alta, declarar que aquele lugar é morada do Altíssimo, pedir ao Espírito Santo que revele tudo o que precisa sair, tudo o que precisa mudar, e ele vai mostrar. Talvez seja um objeto com significado oculto, talvez uma rotina que precisa ser ajustada, talvez uma prática cultural que tem raízes espirituais contrárias. E quando essas coisas são alinhadas, a unção se estabelece, o ambiente é limpo, o altar é restaurado, e a oração se torna ainda mais eficaz. Deus não habita apenas em templos, ele deseja habitar na sua casa, transformá-la em um santuário de paz, de cura, de propósito, e a sua oração diária será como incenso que sobe continuamente. Em Apocalipse 5:8, vemos as orações dos santos sendo apresentadas diante do trono como aroma suave. Isso também acontece na sua casa, quando você decide consagrá-la e mantê-la em santidade. O altar é construído com tijolos de fé, com madeira de obediência, com fogo de paixão pela presença de Deus. E esse altar se mantém aceso quando há vigilância espiritual. O poder da intercessão familiar, orando por cada membro com propósito. A oração feita em favor de alguém é um dos atos mais poderosos e amorosos que um cristão pode realizar. Quando intercedemos, estamos colocando a vida do outro nas mãos de Deus com fé, humildade e expectativa de transformação. Dentro do lar, a intercessão familiar é uma estratégia espiritual de cobertura individualizada. Cada membro da família enfrenta batalhas únicas, carrega feridas específicas e tem promessas distintas a serem cumpridas. Orar por cada um, pelo nome, pelas suas necessidades, pelo seu futuro, é como estender um escudo invisível ao redor de sua alma. E essa intercessão se torna ainda mais poderosa quando feita por alguém que ama e conhece profundamente cada um deles. Não há quem interceda com mais autoridade sobre os filhos do que os próprios pais. A oração de um pai ou de uma mãe tem um eco especial no céu. Jó intercedia constantemente por seus filhos, oferecendo sacrifícios por eles, temendo que em seus corações tivessem pecado contra Deus. Isso revela zelo espiritual. A intercessão não espera o problema estourar para reagir, ela antecipa e cobre em silêncio. Quando os pais intercedem, as rotas espirituais dos filhos são ajustadas. Escolhas são influenciadas pelo Espírito. Tentações perdem força. Conexões perigosas são desfeitas. A oração dos pais é como uma mão invisível que guia, corrige e protege, mesmo à distância. Mas a intercessão não é exclusividade dos pais. Filhos podem interceder por seus pais, por irmãos, por avós, por cônjuges. Quando um
ora por outro dentro da mesma casa, barreiras emocionais começam a cair. O Espírito Santo age nas brechas dos relacionamentos, cura feridas antigas, restaura o respeito, acende novamente o amor. Às vezes a mudança que você quer ver no outro começa com o clamor secreto que você decide levantar por ele. Não espere que todos na sua casa orem como você ora. Seja você o intercessor fiel. Deus usou Abraão para interceder por Ló. Usou Moisés para interceder por um povo inteiro. E Ele quer usar você para interceder pela sua casa. Ao orar por cada membro da sua família, fale o nome completo. Apresente a idade, os medos, os sonhos, as dúvidas, as pressões que essa pessoa enfrenta. Peça discernimento para entender o que está por trás de um comportamento. Muitas vezes um filho rebelde está apenas ferido. Um marido frio está apenas sobrecarregado. Uma esposa irritada pode estar emocionalmente exausta. A intercessão não é julgamento, é empatia espiritual. E quando oramos por alguém com amor, mesmo sem que essa pessoa saiba, ela começa a sentir o toque de Deus de maneiras inexplicáveis. É como se algo dentro dela dissesse: alguém está orando por mim. A intercessão familiar também pode ser organizada. Crie uma rotina simples onde cada dia você se dedica a orar por uma pessoa da casa. Um dia pelos filhos, outro pelo cônjuge, outro pelos pais, e assim por diante. Não transforme isso em um ritual cansativo. Faça com amor e intencionalidade. Envolva a palavra de Deus. Declare promessas específicas sobre a vida de cada um. Quando oramos as Escrituras, a oração ganha ainda mais força, porque ela volta ao céu com a própria voz de Deus. Como está escrito em Isaías 55:11, a palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. A intercessão é também uma forma de manter a unidade espiritual no lar. Satanás sabe que se dividir uma casa, ele pode enfraquecer todos. Por isso ele investe em brigas, mágoas não resolvidas, silêncio emocional. Mas quando há um intercessor em casa, ele se torna como uma sentinela espiritual, percebendo os ataques antes que eles se manifestem totalmente. E ao orar, ele neutraliza esses ataques, trazendo luz e entendimento. A oração feita por amor protege e restaura, discernindo a batalha invisível. Como identificar e reagir aos ataques espirituais no lar. Existe uma guerra sendo travada ao redor da sua casa, mesmo que seus olhos naturais não consigam ver. Essa guerra não é feita com armas humanas, mas com estratégias espirituais que tentam infiltrar medo, confusão, divisão e desânimo dentro do ambiente familiar. O apóstolo Paulo já nos alertava em 2 Coríntios 2:11 que não devemos ser ignorantes quanto às intenções de Satanás, para que ele não leve vantagem sobre nós. Ignorar os sinais é como deixar uma porta entreaberta esperando que o vento não entre. O discernimento espiritual é a chave para perceber o que está por trás de comportamentos, atmosferas e ciclos repetitivos que se instalam na casa sem explicação racional. Você já percebeu momentos em que o ambiente da sua casa muda subitamente? Um clima de tensão aparece sem motivo claro. Palavras duras são ditas impulsivamente. Pequenos problemas ganham proporções gigantes. Sonos são interrompidos. A irritabilidade, desânimo coletivo, afastamento da oração. Esses são sintomas de uma batalha invisível. Quando isso acontece, não basta apenas tentar resolver com argumentos. É preciso entrar em guerra espiritual, porque há influências tentando minar a unidade, roubar a paz e enfraquecer a fé dentro do lar. Satanás trabalha na escuridão da ignorância. Mas quando a luz do discernimento chega, ele perde o território que ocupava. Para discernir essas investidas, é necessário cultivar sensibilidade espiritual. Isso começa com uma vida de oração constante, onde o Espírito Santo tem liberdade para falar, revelar, corrigir e instruir. À medida que você ora, lê a palavra e permanece atento, seu espírito se torna mais treinado para detectar o que é carnal, o que é emocional e o que é espiritual. Muitas vezes, o que parece apenas uma fase ruim é, na verdade,
um dardo inflamado do inimigo. Em Efésios 6,16, somos orientados a usar o escudo da fé para apagar esses dardos. E esse escudo só se ergue quando temos consciência da batalha. Outra forma de discernir a ação do inimigo é observar padrões cíclicos. Ataques que sempre acontecem nos mesmos dias, nas mesmas áreas, com as mesmas pessoas. Por exemplo, brigas que surgem toda vez antes de um culto importante. Crises financeiras sempre que há uma decisão espiritual sendo tomada. Doenças inexplicáveis que surgem em momentos de crescimento familiar. Esses padrões são indícios de movimentações espirituais contrárias. E ao identificá-los, é possível se posicionar com autoridade. Não para reagir com desespero, mas para agir com sabedoria e cobertura em oração. É importante também entender que o inimigo age nas brechas. Um coração magoado que se recusa a perdoar. Um vício escondido que não é enfrentado. Um objeto dentro da casa que carrega uma carga espiritual negativa. Tudo isso pode se tornar porta de entrada para opressões. Por isso, o discernimento precisa vir acompanhado de santificação. Não basta perceber o ataque. É preciso também fechar as portas espirituais, limpar o território e declarar a autoridade de Jesus sobre aquele ambiente. A oração nesse momento deve ser firme, profética, cheia de fé. Como Jesus, que ao discernir a tempestade espiritual, se levantou e ordenou: acalma-te, vento, sossega, mar. A batalha invisível não é motivo de medo. Ela é um lembrete de que você é relevante espiritualmente. O inimigo não ataca o que está morto, ele investe contra o que carrega a promessa. E se a sua casa tem sido alvo, é porque há destino profético sobre ela. Mas a boa notícia é que nenhuma investida das trevas é maior do que o poder da luz. Quando você se posiciona como atalaia do seu lar, o céu te reveste com autoridade. E essa autoridade não vem do seu esforço, mas do nome de Jesus. Como diz Lucas 10:19, Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. A palavra como espada, declarando as Escrituras para estabelecer vitória no lar. A Bíblia não é apenas um livro de inspiração, ela é arma espiritual, lâmina afiada, espada do Espírito. Em Efésios 6:17, o apóstolo Paulo declara que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E é com essa espada que você vence as batalhas invisíveis que se levantam contra a sua casa. Declarar a palavra em oração não é repetir versos como rituais vazios. É ativar promessas, decretar o reino e colocar os anjos em movimento. Quando você ora com base na Escritura, está orando com a própria linguagem do céu. A voz de Deus sendo devolvida a ele em aliança, fé e confiança. Cada situação da vida familiar encontra uma resposta específica na palavra. Quando o lar está agitado, Salmos 46:10 traz alívio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando falta provisão, Filipenses 4:19 fortalece. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Quando o medo bate à porta, Isaías 41:10 assegura. Não temas, porque eu sou contigo. E ao declarar essas verdades em voz alta, você não está apenas confortando seu coração, mas ativando realidades espirituais sobre a atmosfera da sua casa. A palavra profética pronunciada com fé tem poder de reposicionar ambientes inteiros. Um lar sem palavra é um lar vulnerável, mas um lar onde as Escrituras são lidas, declaradas e respeitadas se torna uma fortaleza espiritual. Não espere o domingo para ouvir a Bíblia sendo lida. Traga versículos para dentro das suas orações diárias. Ao invés de orar com frases soltas, diga: Senhor, como está escrito no Salmo 91, eu declaro que minha casa está escondida sob as suas asas, e nenhum mal nos atingirá. Isso é oração com precisão, com respaldo, com fundamento. É assim que você ergue muralhas espirituais ao redor da sua família, usando o próprio manual que Deus deixou para proteção e direção. E quanto mais você se alimenta da palavra, mais autoridade você carrega ao orar. Um intercessor vazio de Bíblia é fraco diante do confronto espiritual, mas aquele que medita na palavra dia e noite, como diz o Salmo 1, é comparado a uma árvore plantada junto às águas, cujas folhas não murcham,
e tudo o que faz prospera. A palavra te sustenta quando as emoções falham. Ela te ensina a orar de forma alinhada com o céu, e não apenas guiado por sentimentos momentâneos. Quando você diz, Senhor, eu declaro que a minha família será salva, como está em Atos 16:31, você está afirmando um direito espiritual respaldado pelo trono. Use a Bíblia também para quebrar cadeias. Muitos lares vivem presos a ciclos de enfermidade, miséria, vícios, adultério, porque nunca foram quebrados com autoridade espiritual. Mas está escrito em Jeremias 23:29, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Ao declarar a palavra com fé, maldições antigas se rompem, heranças espirituais negativas são anuladas, e novas sementes são lançadas no ambiente familiar. A palavra liberta, purifica, restaura, e quando ela é proclamada por um coração cheio de fé, nenhuma força contrária permanece de pé. Você também pode usar a palavra para construir atmosferas. Escolha um versículo por dia para ser o tema da casa. Escreva e coloque na geladeira, na porta do quarto. Declare em voz alta ao acordar. Crie uma cultura bíblica dentro da sua casa. Faça das Escrituras o som dominante no ambiente e não as vozes de medo, crítica ou pessimismo. Quanto mais a palavra for exaltada, mais a presença de Deus se manifestará. E onde o Senhor habita, não há espaço para opressão. Um lar como altar. Como transformar sua casa em lugar de presença contínua de Deus. Há uma diferença entre visitar a presença de Deus e habitar nela. Muitos cristãos experimentam momentos pontuais de adoração, geralmente em igrejas, congressos ou reuniões. Mas a vontade de Deus é maior. Ele deseja fazer da sua casa um altar permanente. Um lugar onde sua presença não seja sentida apenas em ocasiões especiais, mas onde ela seja contínua, viva, ativa, moldando o ambiente e influenciando todas as decisões. Êxodo 25:8 diz, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Esse santuário pode ser o seu lar, se você estiver disposto a edificá-lo com propósito e reverência. Um lar como altar começa com a consciência de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em corações rendidos. Quando você reconhece que sua sala, sua cozinha, seu quarto podem ser espaços consagrados, sua forma de viver neles muda. A televisão já não toca qualquer conteúdo. As conversas ganham mais graça e verdade. O som ambiente se enche de louvores. E cada gesto, desde o preparo da refeição até a hora de dormir, pode se tornar uma expressão de culto. Isso não é religiosidade, é espiritualidade consciente. Romanos 12:1 nos exorta a apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, o que inclui nossas rotinas e ambientes. Para transformar sua casa em altar, é necessário cultivar uma cultura de adoração. E adoração não é apenas cantar. É reconhecer Deus em todas as coisas. É agradecer antes de reclamar. É praticar a generosidade mesmo quando falta. É perdoar antes de ser solicitado. É incluir Deus nas decisões, mesmo nas menores. Quando esse padrão se instala, a atmosfera espiritual do lar muda. Você percebe mais paz, mais comunhão, menos ruídos emocionais. Há algo que repousa sobre a casa, não apenas silêncio, mas um tipo de descanso que só a presença de Deus pode proporcionar. Pequenos atos geram grandes resultados nesse processo. Colocar louvores suaves durante o dia. Deixar uma Bíblia aberta com versículos em evidência. Separar momentos breves de oração em família, ainda que curtos. Ensinar as crianças a orar espontaneamente. Abençoar os cômodos com palavras proféticas. Tudo isso constrói uma cultura de altar. O que é plantado intencionalmente com fé, floresce com unção. Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse servir não é apenas ir à igreja juntos, mas trazer o reino para dentro da rotina do lar. Além disso, um lar-altar é um refúgio para outros. Amigos que entram percebem algo diferente. Visitantes sentem paz sem saber explicar. Pessoas oprimidas encontram alívio. Isso acontece porque onde Deus é honrado, Ele se manifesta. Sua casa se torna a extensão do céu.
E isso não depende de luxo, decoração ou perfeição. Há casas simples, sem recursos, mas cheias de glória. E há mansões sem direção espiritual. O segredo está na consagração, na intencionalidade de colocar Deus como o centro de todas as coisas. É nesse ambiente que as orações ganham força, que a palavra frutifica com facilidade, que os sonhos são renovados. Quando a casa é altar, o inimigo não encontra legalidade. Quando há presença, não há espaço para opressão. Quando há adoração, o céu se move. E é exatamente esse ambiente que Deus quer gerar com você. Comece hoje com o que tem. Abra seu coração, santifique o seu espaço e declare: Senhor, este lar é teu. Cada cômodo, cada conversa, cada decisão. Que o teu espírito habite aqui de forma visível e permanente. Sua casa, um refúgio sob o escudo do Altíssimo. Chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada. Agora que você compreendeu o poder da oração, a força do posicionamento espiritual e a autoridade da palavra liberada sobre o lar, é hora de estabelecer uma convicção inabalável. Sua casa não é território neutro, ela é santuário, lugar onde o céu toca a terra, onde a presença de Deus não visita, mas habita. E quando Deus habita, tudo muda. O Salmo 91, versículo 1 declara: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar é permanecer. Não é apenas passar por momentos de fé, mas fazer da fé um modo de viver. E quando essa habitação se torna realidade, sua casa se transforma num refúgio impenetrável, mesmo que lá fora o mundo esteja em colapso. Não é sobre ausência de lutas, mas sobre segurança em meio às guerras. É sobre andar pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum, porque a presença do pastor caminha junto. Deus deseja que a sua casa seja conhecida no mundo espiritual, que seja reconhecida como território guardado, que os anjos a cerquem de dia e de noite, que ao amanhecer haja paz nos quartos, alegria nas conversas, honra no casamento, sabedoria na criação dos filhos, que o alimento espiritual não falte, mesmo quando o natural estiver escasso, que o louvor seja natural, a oração seja constante, a palavra seja fundamento. Isso não é uma utopia, é uma promessa para aqueles que se alinham com o reino. Hoje você foi chamado não apenas para orar, mas para viver como sentinela da sua casa. Você foi despertado para assumir o posto de intercessor, para não esperar que o caos chegue antes de reagir, mas para viver de forma preventiva, com discernimento, vigilância e fé. Quando você ora com entendimento, a atmosfera se ajusta. Quando você declara a palavra com autoridade, o mundo espiritual obedece. Quando você transforma sua casa em altar, a presença de Deus se manifesta de maneira palpável. E é assim que a proteção, a prosperidade e a paz que vem de Deus se tornam visíveis. Não como conquistas momentâneas, mas como resultado de um estilo de vida em aliança com o céu. O Senhor não prometeu ausência de tempestades, mas garantiu que, com Ele, a casa não cai. Ele disse que quem ouve e pratica a sua palavra é como um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. E essa rocha é Cristo, fundamento inabalável. Hoje, você pode tomar a decisão que mudará a história da sua família. Pode começar pequeno, com uma oração sincera, com uma mudança de atitude, com um tempo de consagração. O céu responde à fé, não ao tamanho do gesto. Quando Deus encontra um coração disponível, Ele transforma qualquer lugar em território santo. E se Ele encontrou você hoje, saiba, a partir deste momento, a sua casa não será mais a mesma. O escudo espiritual está levantado, a unção foi liberada, a proteção foi ativada. Que a paz de Cristo seja o árbitro no seu lar, que a presença do Espírito Santo seja constante, e que cada dia vivido dentro das paredes da sua casa seja um testemunho vivo de que Deus é real, presente e fiel.